A nossa segunda pergunta, ela já é um pouco mais treta, tá? É briga já dentro do imóvel, já passei por muita briga, já saí corrido de dentro do imóvel, que o locatário queria me bater. Já fiz vistorias com um locatário armado, então assim, tem um pouco de medo aí em fazer vistoria, mas isso tudo acontece, mas deu tudo certo, tá? Nunca ninguém me bateu. Que é a seguinte, olha só, como proceder em caso de discordância entre o locador e o locatário sobre o laudo de vistoria, tá? Galera, aqui é o seguinte, aqui a gente tem que separar vocês em grupos, vamos dizer assim, né? Como assim, Diego, em grupos? Se você for vistoriador de uma imobiliária, é uma situação. Se você for vistoriador de uma empresa de vistoria, é uma outra situação. Se você for um vistoriador autônomo, é uma outra situação. E assim a gente vai com várias situações, tá? Mas o que a gente tem que combinar aqui? Se você, enquanto vistoriador, tem a responsabilidade de mediar esse problema, beleza? Então, geralmente, não é sempre, o que acontece? Se você é vistoriador de uma imobiliária, tem lá a sua carteira assinada, você é funcionário daquela imobiliária, geralmente você vai estar incumbido de poderes aí junto com a imobiliária para poder mediar esse conflito. Se você é terceirizado, você não vai ter esse poder, você até vai tentar demonstrar as duas situações ali, ou uma situação para as partes, mas quem vai decidir sobre esse conflito é alguém da imobiliária. Existe hoje já algumas empresas de vistoria que estão se especializando em mediar esse conflito e estão ganhando bastante dinheiro com isso. Então, nessa briga, essa empresa de vistorias tem o poder de dizer se ela vai cobrar aquele item ou vai liberar, vai se resolver com o proprietário depois e às vezes até fazer a rescisão desse contrato, tá bom? Na prática, vamos aqui ver as duas situações. A maioria dos clientes aqui do Pleno e dos seguidores do Vivendo de Vistorias são vistoriadores terceirizados. Qual que é a responsabilidade aí nesse caso? A nossa responsabilidade primária é de fato fazer a vistoria. Depois disso, se tiver uma discordância com o proprietário e o locatário, a nossa função é apresentar para ambas as partes a situação daquele item específico. Não é fazer mágica. A gente não tem o papel nem a obrigação de convencimento. Convencer um proprietário, por exemplo, a aceitar uma pintura ruim com uma pintura nova. A gente não tem a necessidade ou a obrigação de fazer o proprietário aceitar defeitos, danos nesse imóvel, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai expor as situações na forma em que elas se apresentam. Por exemplo, vamos falar sobre pintura, que é onde geralmente a gente tem problema. A pintura, quando é uma pintura nova no imóvel, a responsabilidade contratual de devolver é do locatário, a não ser que tenha sido alguma coisa acordada em contrário. Então, quando a gente verificar que a gente tem uma pintura nova, mais ruim dentro do imóvel, a gente vai praticamente pegar esse locatário pela mão e a gente vai apresentar para ele. A gente pode até elogiar aquela pintura que ficou uma merda, mas a gente vai falar, olha, legal, vi que você cuidou bem aqui do seu imóvel, eu vi que a pintura você realizou, mas quero te mostrar o seguinte, aí você traz esse locatário e mostra para ele um furo que ficou na parede, uma mancha que ficou na parede, e você vai mostrando para ele, olha, tá vendo que aqui tem uma mancha, tá vendo isso aqui? Vai construindo esse argumento junto com o locatário, e é por isso que eu estou te cobrando para você fazer a pintura nova do apartamento inteiro novamente, tá? Se o locatário continuar batendo pé que ele não vai fazer a pintura, em poucas palavras, pessoal, não é problema teu, tá? Assim, lembrando, você é vistoriador terceirizado, mas o que você tem que fazer? Você tem que documentar na vistoria que aquela pintura não ficou bem feita, colocar fotos, vídeos, é que eu estou usando pintura, mas pode ser qualquer item, e dizer que você informou para o locatário e o locatário simplesmente não falou que ia se negar a fazer isso. Aí para por aí, tá? Claro, sempre muito educado, muito cordial, tem vezes que dá vontade de jogar o locatário da janela, dá, mas a gente só vai na cordialidade, tá bom? Você chega na imobiliária e você comunica, não chega lá mudo na imobiliária também, olha, pessoal, deu merda aqui na vistoria, deu isso, deu aquilo outro, deu problema, e aí você explica o que aconteceu, tá? Se o proprietário não concordar com aquilo que está sendo entregue, aí o problema ele fica um pouco mais longe de você, tá? Porque assim, a relação com o proprietário, ela não é com o locatário na maioria das vezes, ela é com a imobiliária. Então você vai relatar para a imobiliária, olha, eu fui lá no imóvel, a pintura está nova, a pintura está boa, só que o proprietário não gostou da cor, não gostou disso ou daquilo. Antes tinha uma torneira e o locatário substituiu e o proprietário não quer aceitar essa torneira. O que você tem que fazer? Relatar como era a torneira anterior, provavelmente vai ter foto, registrar a torneira de agora e a imobiliária que vai decidir se aceita ou não. Não é você, como vistoriador. A partir do momento que você decide se você aceita essa torneira, você está sendo como se fosse um fiador. E se o proprietário não gostar dessa torneira, provavelmente é você que vai ter que pagar, porque o locatário vai dizer, não, mas o vistoriador disse que podia ser essa torneira. Então assim, se você é um vistoriador terceirizado,
ano, você vai no máximo tentar mediar esse conflito, explicando para o proprietário que tem a mesma função, que o locatário fez o que poderia ser feito e só, tá certo? Vamos mudar de caixinha. Vamos supor que agora você é da imobiliária. Aí a coisa já complica um pouco mais pro teu lado, tá? Porque provavelmente você vai ter que mediar esse conflito. E aí você vai tentar e vai utilizar técnicas aí de persuasão de explicar mesmo para esse locatário que a pintura não ficou legal, que a torneira, apesar de a intenção dele ter sido boa, não era da mesma marca, não é do mesmo material, não é da mesma qualidade e que, de acordo com o contrato com a vistoria, esse locatário ele se comprometeu a devolver o imóvel na forma que ele pegou, salvo de gastos naturais. Então ele não poderia ter trocado a torneira por uma torneira de qualidade inferior, beleza? Claro que quando não quer, dois não faz, né? Dois não briga. Então, se essa intermediação aí ela não der certo, provavelmente vai virar uma lide judicial. Aí o que você pode fazer? Quando eu trabalhava na imobiliária, eu fazia muito isso. Chamava o proprietário e explicava para esse proprietário se valia a pena mesmo entrar na justiça por causa de uma torneira de R$200, por exemplo. Nem sempre vale a pena. Então o proprietário, no fim, acaba aceitando a torneira do jeito que tá. Geralmente a imobiliária paga alguma coisa para esse proprietário também para compensar e a vida ela vai seguir. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer é virar um processo judicial e aí você nem participa mais disso, vai lá pro jurídico e meio que acaba, só que é meio desastroso assim para a imobiliária porque o proprietário ele tira aquele imóvel de administração, sai falando mal da imobiliária aí para mercado, então não fica uma situação muito boa. Mas voltando aqui pro nosso mundo, nossa obrigação, relatar o mais claro possível como está o estado do imóvel e os itens. Se deu pauleira dentro do imóvel, registra tudo isso, mas não, assim, não é uma obrigação tua tentar separar ou tentar convencer as coisas de um lado ou de outro. No máximo, seja informativo, seja educado, seja claro nas suas não opiniões, mas nas suas constatações, e aí fechou, tá? Claro que, pessoal, quando eu falo assim parece muito simples, eu sei que não é. Eu já passei por várias situações de estresse com o proprietário e com o locatário dentro do imóvel. Eu já fui vistoriador de imobiliária, já tive empresa de vistorias. Então, assim, a gente não vai virar as costas e sair correndo de dentro lá do imóvel. Com o passar do tempo, isso faz parte até do nosso portfólio de negócios mesmo. E aí a gente vai ser lembrado porque por uma empresa, né, como sendo uma empresa que intermedia ali um conflito, que apesar, na minha empresa, não a anterior à plataforma, mas a que eu tinha antes da plataforma que eu trabalhei, as imobiliárias, elas gostavam, e os proprietários mesmo falavam, poxa, lá com a Vistoria 360, que era o nome da minha empresa na época, a gente tem um problema, mas a gente sai de lá não brabo com os historiadores ou tudo mais, porque a gente entende que, beleza, existe um problema e ele vai ser resolvido de tal forma. A gente tentava explicar as obrigações de ambas as partes. Tem gente que não quer aceitar. Aí é importante você saber e você conhecer um pouco da lei do inquilinato, porque lá tem os direitos, as obrigações e os deveres de proprietário e de locatário. Não é para você esfregar a lei do inquilinato na cara do cliente, tá? Porque isso geralmente causa uma certa rusga. Sabia que em tal lei, em tal contrato, já começou a tua conversa de um jeito errado, mas vai tentando introduzir isso na conversa até o ponto aí de você, da pessoa mesmo se convencer. Para fechar, pessoal, sobre isso, existem muitas bravatas, vamos dizer assim, nesse meio. Ou seja, a pessoa tá lá fazendo a vistoria contigo, ela tá de braço cruzado, já pronta para brigar contigo. Não entra nessa pilha com ela. A pessoa vai dizer, vou processar a imobiliária. Olha, se você tem problema com a imobiliária, não, eu não sei, não faço parte do time da imobiliária, mas acho que não é o melhor caminho aí para você resolver o problema. Tenta tirar esse aspecto negativo dessa briga e vai conduzindo ali levemente com a imobiliária, aí com o inquilino também. Aí ele diz que vai processar, diz que não vai pagar, mas depois que você vai embora, ele fica pensando, pô, quanto mais eu demoro, mais corre o aluguel, mais prejuízo eu vou ter. Então, no fim, a maioria acaba pagando e isso não vira um problema judicial, a não ser, claro, que tenha ali ocorrido alguma injustiça, tá? Mas, na prática, é isso, pessoal. Bastante conversa, informações claras e não faz nada além do que é a tua obrigação, porque aí pode dar problema. Porque se você faz, você pode vincular a imobiliária em algo que você se comprometeu e aí pode dar algum tipo de problema para você. Na prática, é isso. Cada caso é um caso, não tem uma resposta concreta para ti, mas aqui são todas as dicas que eu posso dar para você, beleza? Então, é isso aí sobre a nossa segunda questão.